Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós iremos falar sobre guerras, traições, deuses gregos, heróis. Nós vamos falar do filme Troia. Será que a gente consegue ver Deus ali no filme Troia? Vem comigo e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Bora, vamos falar de Deus. Eu quero começar esse vídeo aqui, meus amigos que me acompanham, meus irmãos em Cristo. Eu quero começar esse vídeo fazendo aqui um agradecimento, né? Eu acho que todos os vídeos eu tenho começado fazendo esses agradecimentos, mas eles são necessários. Até o início desse vídeo a gente já está com mais de 100 inscritos no canal. É algo até que eu fico surpreso, não esperava que a quantidade de inscritos ela crescesse assim tão rápido, né? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado, que tem comentado lá, que tem engajado nos vídeos, que tem compartilhado para outras pessoas. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você ter feito esse canal, está fazendo esse canal crescer, ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Como vocês viram aí no título do vídeo e até na abertura aqui do vídeo, nós iremos falar sobre o filme Troia. E esse filme Troia, ele é uma coisa que eu tenho uma relação um pouco estreita com esse filme. Eu já assisti esse filme várias e várias vezes. Eu já assisti ele de todas as maneiras que você possa imaginar. Já assisti ele legendado, já assisti ele em português, já assisti ele em inglês sem legenda, já assisti ele em inglês com legenda em inglês e pasmem, esses dias eu assisti uma versão dele que eu nem sabia que existia, mas é uma versão especial, uma versão estendida. E eu quero falar aqui sobre o filme Troia, mas como a gente sempre faz, né? Não é falar do filme propriamente dito, apesar de que eu vou falar algumas coisas sobre o filme, mas a nossa ideia, a nossa intenção é perceber Deus ali no filme Troia. E deixa eu começar aqui falando sobre o filme. Porque esse filme, ele é baseado numa história, né? Posso chamar de conto grego, chamada A Ilíada de Homero, né? Que são dois, na verdade são mais, né? Mas aqueles que a gente tem acesso, digamos assim, ou pelo menos tem um acesso mais fácil, é a Ilíada e a Odisseia de Homero. Inclusive, eu estou com eles aqui para mostrar para vocês, tá? A Odisseia, ok, de Homero, tá? E a Ilíada de Homero, certo? São esses dois livros aqui. E o filme Troia, ele é baseado na Ilíada de Homero. Essa história, na verdade, que é contada aqui, tanto na Ilíada como na Odisseia, ela é a história da guerra entre gregos e troianos, né? Muito embora a história fale sobre a Helena, mulher de Menelau, né, irmão de Agamemnon, de que ela seria o estopim para essa guerra, na verdade ela foi apenas uma desculpa, porque Menelau, Agamemnon, ele já queria conquistar Troia há muitos anos. E aí Helena, a esposa de Menelau, que é, entre aspas, raptada, né, por Paris, que é um dos filhos do rei Primo lá de Troia, e ele leva ela e ela acaba sendo essa desculpa que Agamemnon queria para poder invadir Troia. Então essa é basicamente a história. Essa história ela vai ser contada em vários contos aqui. Esses aqui são apenas dois desses contos que constituem toda a história de Troia, dessa guerra de Troia. E o filme em si, ele é baseado
na Ilíada, ok? Ele é baseado na Ilíada, que é a Ilíada, ela não conta a história toda da Guerra de Troia. Ela vai contar apenas a parte aonde Aquiles, ele tem a sua participação ali mais efetiva, né? A Ilíada, ela é, assim como a Odisseia também, né? Mas ela é um livro muito difícil de ler. Ele é escrito em poesia. Eu vou até tentar ver se eu consigo ler um trecho aqui para vocês. Mas é um livro bem difícil de leitura, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia de como esse livro é um livro difícil de ler. Então, olha só o que está escrito aqui, ó. Canta-me, ó deusa, do peleio Aquiles, a ira tenaz que lutuosa aos gregos, verdes no arco, lançou 1000 fortes almas, corpos de heróis a cães e abutres pasto. Você não entendeu nada? É exatamente isso mesmo. É uma obra extremamente difícil de ler. E essa obra aqui, a Ilíada, ela vai contar apenas dessa fúria, né, uma fúria tremenda de Aquiles. E esse trecho que a gente leu aqui é um trecho onde vai começar a contar que, por causa dessa ira de Aquiles, ele lançou muitas almas no Hades, né? A ideia aqui desse trecho que eu li é exatamente isso, né? Ela está dizendo: ó deusa, o filho de Peleu, Aquiles, ele lançou muitas almas no Hades, né? Que esses corpos, eles foram lançados aos abutres, né? Aos cães e tudo mais. Então, basicamente é isso que o trecho vai falar. O filme, ele é apenas baseado nesse livro, mas ele tem algumas alterações, né? Como a gente sabe que geralmente acontece nos filmes, eles não são 100% igual à história do livro, mas o filme, ele vai relatar um pouco sobre o que acontece ali, especialmente na figura do herói Aquiles, tá? Então, basicamente, assim, para fazer um resumo geral do filme, é isso. Ele é baseado nesse livro, mas ele tem algumas modificações, e ali o protagonista do filme, né, a história do filme, ela é centrada nos feitos de Aquiles. Então, tendo dito isso, explicando um pouco aqui sobre o filme, eu queria passar agora para as duas partes nesse filme, que é não somente isso, né, que a gente consegue ver Deus, mas eu queria falar dessas duas partes principais que são mais claras, assim, por assim dizer, que a gente consegue perceber Deus ali. Então, a primeira parte que eu gostaria que a gente pudesse perceber Deus no filme é justamente quando os gregos, eles já estão indo para a Troia, né? Eles já estão indo em direção à Troia, e na verdade eles estão chegando à praia de Troia. E aí o Aquiles, ele faz um discurso aos seus liderados ali, aos seus soldados, que no caso são chamados de mirmidões. E aí nesse discurso ele aponta para a praia e ele diz a seguinte frase: sabe o que vos espera ali naquela praia? Aí ele conclui dizendo: a imortalidade, peguem-na, é de vocês. Então, ele vai fazer esse discurso, e essa era uma ideia, né, grega, de que a morte, ela não era um fim. Na verdade, a morte era o início de uma vida verdadeira, né? De uma vida que depois dessa morte você não poderia mais morrer, porque você já tinha passado por essa morte. Na verdade, os gregos tinham uma ideia de que a morte era apenas uma viagem. Tanto é que quando alguém morria,
eles colocavam num barco e colocavam 2 moedas nos olhos. Às vezes era colocado num barco e era queimado com o barco, às vezes era feita uma pira de lenha, mas eles colocavam 2 moedas nos olhos, porque essas 2 moedas era o pagamento do barqueiro que iria levar essa alma para o outro lado do rio Styx. Eu acho que é Styx ou é Stiff, alguma coisa assim. Então, eles acreditavam que a morte era apenas uma viagem, uma passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Então, o que a gente consegue ver sobre Deus aqui, especialmente sobre a fé cristã? É que essa certeza de uma vida após a morte, essa certeza de que a morte ela não é o fim, mas apenas o começo de uma vida, deveria ser a nossa certeza como cristãos. Nós é que deveríamos ter essa certeza de que a morte ela não é o final. A morte ela é o início da nossa vida eterna. O próprio Jesus falou sobre isso e eu queria falar aqui um trecho especialmente da Escritura, que é 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo ele vai falar exatamente sobre a ressurreição. E aonde ele vai dizer que Cristo é aquele que ressuscitou e que a ressurreição dele é real e que por causa dessa ressurreição nós também iremos ressuscitar. Que por causa dessa ressurreição nós não iremos ficar na morte. E aí Jesus, lá em Mateus 16, ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em outras palavras, a igreja não permanecerá na morte. A morte não terá poder para segurar na morte aqueles que são fiéis a Cristo Jesus, aqueles que viveram a fé autêntica e verdadeira em Cristo Jesus. Então essa deve ser a nossa certeza. Jesus disse que a morte não nos seguraria e Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo, que é real e que ele foi apenas o primeiro nessa ressurreição e nós iremos ressuscitar com ele porque ele ressuscitou. Então essa certeza que Aquiles está passando lá para os seus liderados, para os seus soldados, os mirmidões, deveria ser a certeza que todos nós cristãos que cremos em Jesus devemos ter. A nossa fé cristã deve nos levar a entender que a morte não deve mais nos assustar, que a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus, pelo contrário, a morte é apenas o início da nossa caminhada eterna com o nosso Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter essa convicção. E se eles que adoravam deuses, que tinham panteões ali de deuses, que acreditavam em toda essa mitologia grega, tinham essa convicção, tinham essa certeza, ainda mais, quanto mais nós devemos ter. Nós que cremos no Deus verdadeiro, no Deus todo-poderoso e no nosso Senhor Jesus Cristo que ressuscitou e que nós um dia com ele iremos ressuscitar. A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui desse filme é já no final dele, e aqui eu não estou com nem um pouco de medo de falar spoiler, porque, olha, é um filme bem antigo, né? É um filme de... eu não lembro bem agora, não lembro se é 99, 98, mais ou menos por ali. Então é um filme bem antigo, não é um filme novo, né? Eu acredito que muitos já devem ter assistido. E é a cena do final onde Aquiles ele vai ser ferido mortalmente, né? E vale salientar que isso não está nos livros, ok? Aqui já é uma coisa, uma licença poética, por assim dizer, do filme. O livro, a Ilíada, na verdade, ele termina com o rei Primus pedindo a Aquiles o corpo de Heitor, porque Aquiles, quando ele mata Heitor, ele arrasta o corpo de Heitor, né, pela praia, ali numa espécie de humilhação aos troianos e também para fazer com que o exército grego levantasse a moral, uma vez que eles já tinham tido algumas derrotas. Então
Aquiles arrasta o corpo de Heitor e aí o rei Primus vai até ele para pedir o direito de fazer um funeral adequado, né? E termina com o Aquiles dizendo: olha, aqui no meu país a gente tem 12 dias de luto, né? 12 dias de velório, digamos assim, de luto. E aí o príncipe terá essa honra, nem o grego vai atacar por 12 dias. E vale salientar uma coisa, né? O filme ele retratou muito mal essa questão de colocando o Heitor como o bonzinho e o Aquiles como aquele que é mau, né? O Heitor lutando pelo seu país, pela sua família, e o livro não tem nada disso, né? Quando o Heitor mata o primo de Aquiles, ele faz a mesma coisa, ele pega o corpo dele e arrasta o corpo de Patroclo, também faz a mesma coisa com o corpo de Patroclo. Então, o que Aquiles está fazendo é devolvendo para Heitor aquilo que ele havia feito com o seu primo. Mas, voltando aqui. Então, quando está no final, e aí Heitor encontra Briseis, que é uma sacerdotisa, né, que ele havia pego como escrava, e aí ela é devolvida juntamente com o corpo de Heitor para o rei Primus. E aí quando eles invadem Troia, no famoso cavalo de Troia, né, então ele encontra Briseis, e aí ele é morto por Paris. Aqui eu tô falando do livro, do filme, tá? Porque isso não tem no livro. Então, nesse momento, quando ele já recebeu algumas flechadas do Paris, ele fala para Briseis a seguinte frase: você me deu paz numa vida de guerra. E, na verdade, aqui é um ponto crucial sobre a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Por quê? Porque nós entendemos paz como uma ausência total de lutas, como uma ausência total de enfrentamentos, como uma ausência total de guerras. E a vida cristã não é absolutamente nada disso. A vida cristã é o oposto disso. A vida cristã é uma vida de lutas, uma vida de guerras, especialmente guerras internas, guerras contra nós mesmos, guerras contra as investidas de Satanás que tenta nos abater, que tenta nos derrubar. Então a nossa vida é uma vida extremamente de lutas, extremamente de guerras, mas nós temos a paz em Cristo Jesus, né? Paulo, em Romanos capítulo 5, ele vai dizer que nós regenerados em Cristo temos paz com Deus, e essa é a principal de todas as guerras, de todas as paz, né, que a gente poderia ter, a paz com Deus, porque nós, enquanto pecadores não regenerados, nós estávamos em guerra direta com Deus, mas Cristo veio, morreu em nosso lugar e fez essa paz entre nós e o nosso Deus e o nosso Pai. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A noção que o mundo tem de paz é uma paz sem lutas, é uma paz sem guerra. Mas a nossa noção de paz, que é a noção de Jesus de paz, é uma paz apesar de todas as tribulações. É uma paz apesar de todas as lutas e guerras. É uma paz que não depende das circunstâncias, não depende das coisas que a gente enfrenta nesse mundo. Jesus fala em Mateus 16:33, no mundo tereis aflições, mas essas aflições não são elas que vão determinar, ou a falta delas, que vão determinar se nós teremos paz ou não. Não é isso que vai determinar se nós temos paz ou não. O que vai determinar se nós temos paz ou não é exatamente se nós estamos em Cristo ou não, se nós estamos descansando nele ou não. Então essa frase de Aquiles, você me deu paz numa vida de guerra, é exatamente isso que acontece com todos nós cristãos. Nós temos uma vida
vida de extrema luta, de extrema dificuldade, de extrema guerra contra as coisas desse mundo, contra o pecado, contra o diabo. E mesmo em guerra nesse mundo, nessa vida, nessa caminhada cristã, nós temos paz com Deus, nós temos essa paz que é dada pelo próprio Jesus. Então, essa frase, ela deveria fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso cotidiano. Nós temos paz em Cristo em uma vida de lutas, em uma vida de guerras. Se eles, os gregos, no caso Aquiles, ele teve essa noção de que em meio à guerra, um amor de uma mulher deu a ele a paz que ele precisava em meio àquela guerra. O amor do nosso Senhor Jesus por nós, a se entregar naquela cruz, deveria trazer para nós uma paz em meio a todas as lutas, em meio a todas as tribulações, em meio a toda essa guerra que a gente enfrenta nesse mundo caído. Ele nos deu paz numa vida de lutas, numa vida de guerra, numa vida de aflições. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha percebido Deus ali, né? Que você possa daqui para frente entender que a morte não é o final, a morte é apenas o início da nossa vida eterna e que Jesus é o verdadeiro motivo da nossa paz. Não uma paz com ausência de lutas, mas uma paz mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às guerras e às dificuldades. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado, né, pela paciência de estar aqui acompanhando mais um vídeo. Mais uma vez eu peço que você curta, comente, se inscreva, engaje aí, compartilhe para mais pessoas, para que o canal continue crescendo e que ele possa atingir mais pessoas e que mais pessoas, assim como eu, assim como você, possamos perceber Deus a partir de todas as coisas. Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e vamos continuar falando sobre Deus.